Esse é o comprovante do valor que caiu na minha conta. E essa foi a quantidade de vezes que eu joguei na loteria até conseguir essa quantia. Calma que vocês já vão entender. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz pra manifestar na minha vida essa quantia em dinheiro tão alta que eu sempre desejei por muito tempo. E como vocês viram, não foi nem 10 mil reais, foram 12.800, praticamente 13 mil reais que eu consegui manifestar em, tipo assim, um mês após o meu alinhamento. Então eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, como que eu consegui, o que eu fiz durante o processo, quanto tempo demorou exatamente. E antes de começar a contar essa história, eu preciso revelar pra vocês que eu fiz uma técnica no ano passado e eu acredito fortemente que ela tenha tido influência pra eu conseguir realizar esse desejo, porque nessa técnica eu colocava uma data em que esse desejo se realizaria. E acreditem ou não, se realizou antes da data. Então ao longo desse vídeo eu vou revelar pra vocês que técnica é essa pra vocês fazerem. Foi aí então que eu tive a brilhante ideia de jogar na loteria, pra ver se eu conseguia ganhar uma quantia consideravelmente alta, né, como 5 mil, 10 mil reais, que iria me possibilitar ficar cerca de 5 a 10 meses focando no meu canal em casa pra poder crescer ele de uma vez por todas e nunca mais precisar trabalhar pros outros. Essa era a minha ideia. Eu não queria ganhar 1 milhão, nem 500 mil, nem 100 mil. 10 mil já tava ótimo. Foi aí então que, assistindo um vídeo no YouTube, eu aprendi uma técnica e resolvi aplicar ela no mesmo dia que eu aprendi. Nessa época eu já tava cogitando começar a jogar na loteria. E aí, vocês não vão acreditar, na minha primeira vez que eu joguei, eu fiz acho que uns 4 ou 5 jogos diferentes. Deu uns 20 reais de loteria. E eu ganhei. Na primeira vez que eu joguei, eu ganhei, acertando acho que 3 números. E eu ganhei cerca de 2 reais com esse jogo. Eu fiquei muito impressionada porque eu pensei, porra, se eu conseguir de primeira, é possível. Eu vou continuar. Então, dali em diante, a minha esperança foi toda pra isso. Eu jogava na loteria, tipo assim, quase todo dia. Tinha uma lotérica bem do lado do meu trabalho. Então, eu saía do trabalho, num dia chato que eu não aguentava mais entrar naquela empresa e ia jogar na esperança de conseguir. Então aqui a gente já tem uma coisa interessante a pontuar sobre manifestar algo com a lei da atração, que é a fé, a esperança, é você se prender naquele desejo e sentir que ele vai acontecer, sabe? Só que você não pode se prender nele a ponto de, tipo assim, isso ser seu salva-vidas. Ah, porque se eu ganhar na loteria, minha vida toda vai mudar e é só isso que tem pra mim. Acaba se tornando um eu preciso disso, por favor, senão eu não vou sair do fundo do poço, sabe? Você não pode estar nesse estado de escassez, de eu preciso muito disso, pelo amor de Deus. Senão isso não vai chegar até você, entendeu? Mas aí, beleza. Então eu comecei a jogar na loteria e ao mesmo tempo que eu tinha toda aquela esperança, eu comecei a sentir dentro de mim que tava chegando, sabe? Eu sentia, tipo, tá acabando. Em breve você vai sair dessa empresa. Eu sentia muito forte dentro de mim que aquilo ia se finalizar, sabe? Só que o tempo foi passando e eu não ganhava na loteria de jeito nenhum e nada acontecia na minha vida pra chegar aquela quantia em dinheiro, até que eu pensei, quer saber? Eu vou sair dessa empresa independente desse valor ter chegado até mim. Pedi demissão, tipo assim, do nada, e pensei, bom, eu tenho 2 meses garantidos, porque eu tinha um valor ainda pra receber nesse mês e no outro, porque o pagamento dessa empresa era meio assim, meio doido, e dentro desses 2 meses alguma coisa podia acontecer pra trazer aquela quantia que eu precisava. Então eu tive muita fé e muita confiança no universo e falei, foda-se, vou sair porque eu não quero mais viver essa vida. E aí então eu saí com a ideia de realmente focar no meu canal, no meu Instagram e fazer dar certo. Só que acabou que durante esse tempo, né, em que eu estive em casa logo após sair de serviço, eu acabei me distraindo um pouco e não focando no que realmente importava. Tava gravando vídeo, tava editando, mas não com a frequência que deveria ter sido pra eu alcançar o resultado que eu queria alcançar, né, que era crescer meu canal e tudo mais. Fora que eu tava me dedicando muito pro Instagram também, que era um lugar que, tipo assim, nunca me trouxe resultados reais. Então, enfim, eu fiz tudo errado e acabou que os 2 meses que eu tinha garantido se passaram e quando eu fui perceber, minha mãe já tava me ajudando, mandando dinheiro pra eu poder pagar o aluguel e bancar as coisas lá em casa. Eu tava indo atrás de algumas agências, né, e tal, pra poder fazer trabalho, modelo, esse tipo de coisa. Qualquer coisa que viesse que eu não precisasse bater ponto todo dia em algum lugar, sabe? Então eu tava me agenciando, enviando currículos e continuava jogando na loteria quando eu sentia que, tipo, ai, vai que é hoje, né? Ia lá e jogava também. Foi aí então que em outubro eu fui chamada pra uma entrevista numa casa de material de construção, que era do lado de uma agência que eu tava prestes a ir. Então eu falei, beleza, eu vou fazer tudo no mesmo dia. Faço a entrevista, se não der em nada, foda-se, porque eu também tô indo pra agência e alguma coisa vai dar certo pra mim. Eu sempre tive muita esperança durante esse processo todo, sabe? Então eu fui pra entrevista numa boa, sem expectativa de nada, sem medo. Saí de lá, fui direto pra agência, a gente fez algumas fotos e ela falou, ó, é isso, você foi aprovada, só que tem que pagar um valor tal. E eu, tipo assim, moça, como que eu te explico que eu não tenho um centavo, cara? Ela fez um bem bolado, fez um preço legal ali pra mim, com parcelas de 100 reais por mês. Eu falei, olha, é um preço
preço pagável. Se eu começar a trabalhar, eu vou ter esse dinheiro com certeza. Só que precisava dar um valor X de entrada ali, né? Liguei pra mamãe, mandou o dinheiro na hora, mandei pra ela e enfim, me agenciei. 5 dias e o cara da empresa me liga pra falar que eu passei no processo seletivo e que eu fui aprovada pra trabalhar. E esse é um detalhe muito importante na lei da atração. A sua vibração, você só atrai uma coisa quando você está alinhado com ela. E eu vim me alinhando com aquele trabalho já há algum tempo, porque eu tava vibrando um desejo de ter mais estabilidade financeira. Foi aí então que eu comecei a trabalhar e mesmo assim continuava com aquilo na cabeça. Isso aqui é temporário. O que eu quero não é isso. Então eu continuei jogando na loteria de vez em quando. Eu acho que eu jogava tipo assim 2 vezes por semana, uma no mínimo. E quando eu entrei nesse serviço, gente, eu falava que ele era o melhor serviço do mundo, porque tinha muitas coisas boas daquele lugar. Os caras faziam festa toda hora, eu comprava salgado, bolo, enfim, era muito, muito bom. Só que o tempo foi passando e mais uma vez o serviço foi se tornando cada vez mais um pesadelo. A gente já tava muito perto do fim do ano. Foi aí, então que alguém lá na empresa teve a ideia de fazer um bolão com todos os funcionários que quisessem participar pra gente poder ganhar na loteria. E ficamos na esperança de dar certo. Então nisso já faltava tipo assim, acho que uns 10 dias pro ano acabar. Eu tava com muita esperança mesmo, gente. Que, como eu já falei, é um fator hiper importante pra você se alinhar com o que você quer, porque você começa a ter esperança, você começa a ter fé, você começa a acreditar que aquilo vai acontecer, não importa como. E aí, com o tempo, você vai até sentindo que aquilo tá chegando. Isso é muito louco. Então, enfim, viajei pro Rio de Janeiro e quando deu meia-noite, os fogos soltaram e tal, e nada. Não, nós não ganhamos. E você deve estar se perguntando, tá, então como é que ela conseguiu essa porra? Onde que vai parar essa história? Calma, a gente tá chegando no fim, eu te prometo. Confesso que eu fiquei um pouco chateada, mas eu pensei, ai, foda-se, tô aqui no Rio, então eu vou aproveitar isso aqui. E voltei pra São Paulo com muita vontade de focar nos meus projetos, só que de verdade. Assim que eu consegui manifestar meu celular, eu comecei a me alinhar muito com a vontade que eu tava de continuar produzindo os meus vídeos. Então eu fui anotando ideias de vídeo lá no trabalho, ordem de postagem, enfim. E aí, cerca de 10 dias depois, eu fui demitida pra finalmente colocar em prática todos aqueles planos que eu vinha tendo. Ou seja, quando você se alinha, não tem jeito. Tudo acontece. Quando chegou na outra semana, eu fiz de novo. Peguei os 40 e poucos reais do serviço, juntei com mais tantinho que eu tinha e fiz jogos novamente. Resultado disso? Nenhum, não ganhei de novo. Continuei com o meu foco na criação dos meus canais e tananã. Foi aí que um belo dia estava eu de folga num restaurante lá de comida japonesa comendo com a minha mãe. E aí uma moça me manda mensagem falando que é de uma das agências lá, que eu tava agenciada, com uma proposta de trabalho. E eu tipo, mano, peraí, se isso for real, isso vai me salvar, porque o valor do trabalho era literalmente a quantia que eu tava esperando desde o ano passado, os tal 10 mil reais. Então eu fui começando a colocar esperança naquilo. Do nada eu recebo a mensagem da moça falando que eu fui aprovada pro trabalho. Eu tô deixando até aí o print pra vocês verem. Mano, nessa hora eu só botei a mão na boca, dei um sorrisão e fiquei pulando assim lá no trabalho, porque tipo, mano, eu quis muito isso por muito tempo e finalmente era real. Então, resumindo, como que eu fiz pra manifestar? Tendo muita fé, muita esperança, fazendo por onde, fazendo o que eu podia pra conseguir tornar aquilo realidade. E não focando em apenas uma forma de manifestar, mas tendo a certeza de que havia milhares de possibilidades daquilo acontecer pra mim. Então, de forma simples e resumida, eu apenas me alinhei com aquilo que eu queria. Simples assim. E é óbvio que a minha vida mudou horrores depois disso. Eu comecei a me dedicar pros meus canais, mudei de casa, tô indo de casa nova e tô finalmente vivendo a vida que eu sempre quis viver. Enfim. Então, só pra ficar ainda mais claro, eu tô deixando uma listinha de coisas que eu fiz pra conseguir me alinhar com esse desejo e conseguir manifestar ele. Então, primeiro de tudo, eu tive muita fé, muita confiança e muita esperança. E quando eu falo de esperança aqui nesse vídeo, gente, eu tô falando de confiança e fé, de acreditar plenamente que algo ia acontecer pra trazer aquela quantia pra mim. Então, é mais num lugar de expectativa e não daquele desejo que a gente fala, eu espero, né, que isso aconteça. Não, vai acontecer, isso é uma certeza. Eu só não sei quando e ainda não sei como. Então, quando eu uso a palavra esperança, eu tô falando de uma confiança, de uma certeza. Eu escrevia muitos textos também com essa esperança, né, falando que meu desejo ia se realizar, que eu acreditava, que não importava como. Falava afirmações positivas pra mim constantemente, como isso tá acabando, seu dinheiro tá chegando, eu sou muito rica. Fazia técnicas também, como visualização. E eu também fiz a técnica do agir como se fosse a partir do momento em que eu comecei a planejar como seria a minha vida
assim que eu saísse do serviço, mesmo sem ter nenhuma confirmação de que aquilo realmente aconteceria. E ao mesmo tempo, tava fazendo coisas que me permitissem ganhar aquele dinheiro, como jogar na loteria, me agenciar e etc. Então, de forma resumida, eu não foquei no dinheiro que eu precisava ganhar, eu foquei no porquê eu precisava daquele dinheiro, o motivo pela qual ele seria importante na minha vida. Então, eu me prendi nas ideias que eu vinha tendo, que provavelmente são ideias que eu não teria se eu não estivesse alinhada e conectada com o Vortex. E conforme eu fiz isso, eu fui me alinhando cada vez mais com o meu desejo. E esse é um outro ponto muito importante. Quando você tá bem, quando você tá alinhado, as ideias certas começam a chegar até você, o caminho começa a ser mostrado. Muitas vezes durante o processo eu também me senti conectada. Então eu comecei a ver meu número da sorte nos lugares, comecei a receber tipo sinais do universo, que é o que acontece quando você tá no Vortex e tá no caminho certo. Mas eu achei muito importante mencionar a loteria e mostrar pra vocês quantas vezes eu joguei, pra vocês entenderem que eu não desisti, sabe? Que eu tive esperança o tempo todo. E pra mostrar pra vocês também que às vezes a gente mira numa coisa e acaba recebendo o que a gente quer através de outro lugar. Por isso que é importante que você não se prenda em uma coisa só. E esse é um erro que as pessoas cometem quando pensam em começar a jogar na loteria. Elas acham que isso vai ser a salvação delas, quando na verdade isso é apenas uma das formas que elas têm de ter muito dinheiro. E então, afinal das contas, quanto tempo demorou exatamente? Desde que eu conheço o Lei da Atração, eu sempre quis manifestar uma quantia alta, como 10 mil reais, simplesmente pelo fato de que eu sabia que poderia conseguir através da Lei da Atração. Então, no mês 3 de 2021, eu anotei isso no meu caderninho de desejos, tô deixando até aí pra vocês verem. E se a gente for considerar dessa data em diante, teria demorado literalmente 2 anos, já que o dinheiro caiu na minha conta no mês 3 desse ano. Mas quando eu escrevi esse desejo, eu zero tava alinhada com isso, eu não me esforcei pra realizar, eu não fiz nada. O mais correto seria começar a contar a partir do momento que eu comecei a jogar na loteria, que foi quando eu realmente comecei a fazer alguma coisa pra atrair esse dinheiro. No caso, eu comecei a jogar no meio do ano de 2023, que até o mês 3 de 2024 teria demorado então cerca de 10 meses. Mas como eu falei pra vocês, eu só me alinhei de fato com esse desejo depois que eu comecei a trabalhar nessa última empresa. Então eu entrei na empresa em novembro e em dezembro, quando eu tava planejando a viagem pro Rio, eu já tava começando a me alinhar. A proposta de trabalho chegou pra mim no dia 12 de janeiro, então podemos dizer que eu demorei aí mais ou menos de 1 a 2 meses pra estar completamente alinhada e essa oportunidade chegar até mim. Agora, se a gente for contar a partir do momento em que eu fiz a técnica, teria demorado aí mais ou menos os 10 meses, que foi na mesma época que eu comecei a jogar na loteria também. Então, em relação a tempo, fica a critério de vocês. E agora vamos lá que eu vou revelar a técnica. Bom, eu não lembro em que canal eu vi. Vou até dar uma pesquisada depois pra ver se eu acho esse conteúdo. Mas eu sei que ele basicamente dava um tutorial de o que você tinha que escrever pra conseguir manifestar uma quantia específica em dinheiro. Então, antes de eu ler pra vocês como que ficou o meu texto, né, o texto completo, pra que vocês possam fazer um igual, eu vou mostrar pra vocês a data. Olha só, eu escrevi esse texto pelo celular nesse dia aqui que vocês estão vendo, 11 de maio de 2023. E aí, como eu gosto de escrever no caderno mesmo, eu fiz o texto aqui pelo celular e depois passei pro caderno. Então, eu passei esse mesmo texto pra cá, igualzinho tá escrito lá, só que eu escrevi ele aqui no dia 21/5 e aqui embaixo eu deixei especificado que ele foi criado no dia 11 de maio. Então, ó, tá aprovado aqui a data que foi escrito o negócio, hein? E aí, agora, vamos ao texto pra vocês entenderem por que que eu acho que essa técnica aqui influenciou tanto na realização desse objetivo. O texto ficou assim: no dia 4 de abril de 2024, aconteça o que acontecer, terei em meu poder a quantia de 10 mil reais que receberei em quantidades diversas durante o ano de 2023. Em troca desse dinheiro, prestarei o melhor serviço possível em quantidade e qualidade, rendendo o máximo com trabalhos na agência e como digital influencer. Tenho certeza que no dia 4/4 de 2024 terei esse dinheiro em meu poder. A minha fé é tão grande que já posso ver esse dinheiro diante de meus olhos. Eu consigo visualizá-lo em minha conta bancária e até mesmo em minhas mãos após efetuar o saque. São muitas notas de 100 disponíveis para mim. Eu jogo esse dinheiro pro ar e vejo as notas caindo sobre a minha cabeça. Eu abro um sorriso enorme e dou risada como se a vida fosse mágica, porque ela é, mesmo antes de eu ter todo esse valor diante dos meus olhos. Cara, olha que texto foda, olha quanta esperança que esse texto passa. Estamos agora no mês 4. O dinheiro veio pra mim antes mesmo da data que eu coloquei. E eu coloquei essa data, 4/4 de 2024, porque 4 é um número que eu gosto muito, ele é um dos meus números da sorte. Então eu coloquei nessa data, porque sei lá, gente, eu fiz a técnica só por fazer mesmo, sabe? Então é isso, vou deixar pra vocês